Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal. Então já peço para você, correr aqui embaixo do vídeo, deixar aquele joinha, deixar aquele like, aquela curtida, porque ajuda muito o canal a continuar crescendo aqui no YouTube, né, e atingindo outros vascaínos. E se você é novo, tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já fica o convite para você, se inscrever logo aqui embaixo no botãozinho vermelho, tem escrito inscreva-se, e não esquecer de ativar o sininho que tem aqui ao lado, que vai te avisar aí todos os nossos vídeos que forem postados, você recebe uma notificação, um aviso do YouTube no seu celular, no seu computador. Então não esqueça de ativar aqui esse sininho também, beleza? Então vídeo importante hoje, aí vamos falar sobre assuntos muito cruciais aí para o futuro do Vasco. Então peço para vocês acompanharem até o final, deixarem a opinião de vocês aqui nos comentários também. Vamos falar sobre a próxima partida do Vasco contra o Fluminense, vamos falar também da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro após o término de mais uma rodada, em que posição a gente está, em que a gente pode pensar aí até o final do Campeonato Brasileiro, e vamos falar sobre mais um absurdo que aconteceu ontem na política do Vasco. Ontem era para ter tido uma reunião no Conselho Deliberativo do Vasco para estar votando as contas referentes ao ano de 2018 da presidência do Alexandre Campelo, mas aconteceu um negócio ali que não dá nem para acreditar, a porrada comeu. É isso mesmo, teve briga generalizada. Então vou falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje e quero também, como eu falei, a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Então, deixa a curtida no vídeo, não esqueça de compartilhar também, como eu sempre falo, é importante vocês jogarem aí o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito compartilhar, clica ali e joga lá para mais e mais vascaínos poderem ficar bem informados. Demorou? Então vamos aqui começar o vídeo falando primeiro da próxima partida do Vasco, né? Vamos falar de futebol, que é o que mais me anima, né? Que é o que mais me deixa feliz. Falar de Vasco aí dentro de campo. A gente encara o Fluminense nesse sábado no Maracanã às 7 horas da noite. O jogo terá somente transmissão da Pay-Per-View. Então é muito importante, como sempre, vocês ficarem ligados aqui na nossa live, que acontece 1 hora antes do jogo começar, que a gente traz para vocês aí onde assistir o jogo, né? Uma alternativa. E falamos também a escalação oficial, expectativa do jogo. Mas enfim, os ingressos estão esgotados para a torcida do Vasco. Lembrando que a diretoria do Fluminense disponibilizou somente 1.500 ingressos para o torcedor vascaíno nessa partida. Ridículo, e o torcedor vascaíno ali em algumas horas esgotou esses 1.500 ingressos. E digo mais, é capaz de que com 1.500 vascaínos dentro do Maracanã, ainda assim, a gente tenha mais torcida que eles, né? Porque a gente sabe que tricolor não gosta muito de ir para estádio, né? Ou então, não sei o que acontece, mas enfim, como eu falei, é mais capaz aí do Vasco ter mais torcida e fazer mais barulho no Maraca com 1.500 vascaínos do que a torcida do Fluminense inteira. Eu não consegui meu ingresso, fiquei muito triste, muito chateado. Como eu falei, se alguém tiver ingresso sobrando aí, me manda aí uma mensagem aqui nos comentários, me manda um e-mail aqui no e-mail do canal, sei lá, manda um Instagram para mim, porque eu queria muito ir nessa partida. Em relação ao jogo em si, o Vasco vai ter aí o retorno de dois jogadores muito importantes, o Oswaldo Henrique Bocanegra na zaga, voltando ao lado do Leandro Castan, e o Rossi voltando ali ao ataque, né, para poder formar aquele trio com o Rossi, com o Marrone e provavelmente com o Ribamar. Até queria que o Vanderlei testasse o Thiago Reis, mas acho pouco provável. E uma vitória vai ser crucial. Se o Vasco ainda tem alguma intenção, alguma aspiração aí de buscar algo mais nesse Campeonato Brasileiro, essa partida é realmente aí uma partida de vida ou morte. Primeiro, que o Fluminense está lá embaixo. O Vasco ganha e empurra os caras ainda mais ali pro Z4. E segundo, pro Vasco ali tá voltando a, quem sabe, pensar em algo mais, né? Essa última rodada do Brasileiro, apesar da derrota do Vasco, todos os outros resultados foram favoráveis, então a gente aí acabou que não se prejudicou tanto, deixamos de nos favorecer, deixamos de colar ali no G6, mas ainda tem possibilidade, por incrível que pareça, ainda tem chances, se o Vasco conseguir essa vitória, se o Vasco conseguir uma sequência positiva ali no decorrer dos próximos jogos, a gente ainda pode sonhar com algo mais no Brasileirão. Em relação ao jogo, né, como eu falei, o jogo acontece às 7 da noite, faltando 1 hora para a bola rolar. Nós estaremos ao vivo aqui no canal, como sempre. Se eu conseguir ingresso para ir para o jogo, vou fazer o ao vivo direto do entorno do Maracanã. Caso eu não consiga, faço normal, como eu sempre faço aqui em casa mesmo, trazendo para vocês aí tudo o que acontece, escalação e o sorteio aí
das camisas oficiais do Vasco vão acontecer de qualquer forma, né? Então, para você participar, corre aqui embaixo o botãozinho azul e branco que tem aqui embaixo do vídeo, escrito Seja Membro. Clica ali com R$1,99. Você se torna membro do canal, participa aí desses sorteios exclusivos que a gente faz em todos os jogos do Vasco e também participa do nosso grupo de WhatsApp, promoções e tudo que a gente traz pra galera que é membro do canal e um outro sorteio para todo mundo que é inscrito no canal, deixar o like no vídeo e deixar aquele sininho aqui ativado no cantinho da tela também. Agora falar da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Após o término dessa última rodada, o Vasco que com a derrota continuou com 38 pontos, a gente permaneceu na 11ª colocação na tabela. Como eu falei, pouca coisa se alterou ali, pouca movimentação na tabela, porque todos os times que estavam ali na frente do Vasco tiveram resultados ruins, ou seja, o Vasco ali continua ainda muito parecido com a situação que estava antes, né? A gente está a 8 pontos do G6, difícil, mas não custa nada sonhar, né? Se a gente, como eu falei, tiver uma sequência favorável, a gente que dos próximos 5 jogos temos 4 jogos no Rio de Janeiro, ou seja, vamos estar jogando apenas um jogo longe do Rio. Esse jogo longe do Rio é contra o CSA, então a gente pega o Fluminense agora no Maracanã, não é um jogo em casa, mas é um jogo no Rio. A gente pega o Palmeiras em São Januário, depois a gente sai para pegar o CSA, depois a gente pega o Flamengo também no Maracanã no dia 13 de novembro e depois a gente pega o Goiás em casa, ou seja, 5 jogos, 4 em casa, um contra o CSA fora, que também daria para buscar essa vitória. São 15 pontos em disputa. Eu até pergunto para vocês, quantos pontos você acha que o Vasco é capaz de fazer nessa sequência? Quantos pontos aí você acredita que o Vasco realmente teria condição de fazer? E o que eu falo para vocês, o Vasco tem 27 pontos a serem disputados. O Vasco aí precisaria, em média, mais ou menos uns 20 pontos para buscar o G6. Ou seja, muito difícil, muito complicado. Seriam aí praticamente 6 vitórias e um empate, 2 empates, quase aí, mais ou menos isso. Então é difícil, mas não custa nada sonhar. Vai depender muito dessa sequência que a gente tem pela frente aí, jogando no Rio de Janeiro. E agora entrando nesse assunto aí, que na minha opinião é ridículo, é feio, atrapalha a imagem do clube, atrapalha o clube em si. Ontem estava marcada uma reunião para acontecer do Conselho Deliberativo do Vasco na sede náutica da Lagoa, né? Essas reuniões que acontecem por diversos motivos, né? Ou por votação de alguma coisa, ou para discussão de alguma mudança no estatuto, e ontem foi para votação das contas de 2018 do Vasco, né? O primeiro ano que o presidente Alexandre Campelo tocou o clube ali, e tinha ali muita coisa acontecendo, né? Tinham grupos políticos que estavam ali se dizendo favoráveis à aprovação, outros que estavam ali dizendo favoráveis à reprovação, e outros grupos, como por exemplo o grupo do Júlio Brandt, que queria o adiamento dessa votação aí para uma data futura, porque ainda não estavam claros ali alguns assuntos. Então, ali a reunião, antes de ter o seu início, começou ali algumas conversas, né? Como sempre acontece nos bastidores, e daí a porrada comeu, é isso mesmo, briga generalizada entre os conselheiros do Vasco, muita confusão, a gente não sabe ainda quem foram os conselheiros que se envolveram mais profundamente nessas brigas, mas o que eu digo pra vocês é o seguinte, isso aí, cara, só atrapalha. A reunião foi cancelada, não aconteceu, não teve votação, não teve aí aprovação, adiamento acabou acontecendo, né, não teve reunião, mas enfim, não teve aprovação, e é o que eu falo o seguinte, cara, isso aí atrapalha muito o Vasco em tudo. E o que a gente vê é o seguinte, essa galera que tá lá brigando, essa galera que tá saindo na mão, no tapa lá, é a galera que quer tocar o Vasco no futuro. O que eu pergunto pra vocês é o seguinte, Será que essas pessoas realmente têm interesse em ajudar o Vasco, ou eles querem usar o Vasco por interesse próprio? Então eu fico realmente muito triste, né? Enquanto esse tipo de coisa tá acontecendo no Vasco, conselheiro que é para estar ajudando o clube, tá saindo na mão, tá saindo na porrada, a gente vê o nosso rival aí, o Flamengo, se distanciando cada vez mais do Vasco. Isso me deixa muito triste, me dá vontade de chorar às vezes, ver o Vasco passando por uma situação dessa, mas eu espero que em breve sangue novo, pessoas novas, pessoas que realmente queiram o bem do clube, possam estar ajudando o Vasco, porque senão, cara, o Vasco só vai ter jeito de uma forma, uma intervenção dentro do clube, uma intervenção judicial, como aconteceu no Bahia, porque hoje os poderes do Vasco, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos, os poderes não conversam entre si, os poderes ali não têm ali um
nenhum tipo de entrosamento. Então é muito complicado a gente ver o Vasco passando por isso e chego ao ponto de dizer isso. Acho até feio dizer isso, mas, cara, sinceramente, chega ao ponto de eu achar que realmente somente uma intervenção liquidaria, né, toda essa questão aí tão ruim que a gente vive no Vasco dentro desse momento. Mas enfim, peço para vocês deixarem nos comentários o que vocês pensam. Como eu falei, quero focar em futebol, mas tem que falar desses assuntos porque acontece realmente no dia a dia do Vasco, beleza? E como eu falei, se quiser participar do sorteio aí das camisas, não esquece, ó, clica nesse botãozinho aqui, ó, no cantinho da tela, se torne membro do canal, participe com a gente no nosso grupo de Zap, sorteio de camisa e ajuda o canal a continuar crescendo cada vez mais. Demorou? Tamo junto, vamos que vamos. Vasco! Valeu, ó, clica aí.